Já tá começando com a opinião que pode me cancelar? Vai piorar bastante hoje, vamos lá. Porque se você não tá preparado, você vai perder efetivamente o emprego. Será que você sabe quando você tá pronto para ser um líder? Uma ilusão. Você não tem nenhuma leitura do ambiente. Primeira posição de liderança que eu assumi, eu não tava preparado. Se preparem, a firma é doida. O bagulho é louco. Liderança não é uma competência. Estou tirando tempo da performance numérica da empresa para investir nas pessoas, mas empresas são sobre pessoas, né? A Concordo firma totalmente. E desculpe, vou falar aqui idiota. Isso pra mim, eu volto a falar, é um desrespeito com o profissional. Nossa senhora. Aqui ninguém tá aqui pra concordar um com o outro. Mas Você eu tá nunca maluca? concordei. Quando eu concordei com você? Adoro. Oi, eu sou a Marcela Sperducci, consultora e comunicadora. Eu sou Alex Fornazari, consultor e executivo. E eu, Júlio Gomes, consultor, treinador e um entusiasta aqui das relações humanas. E eu, Maurício de Paula, diretor de criação e diretor de fotografia. Esse aqui é o Afirma, uma plataforma de conversas sobre gestão, mundo dos negócios, dilemas que a gente passa no dia a dia nos nossos trabalhos. E aqui a gente fala sobre o mundo do trabalho nas suas diversas perspectivas, trazendo temas reais, coisas que a gente já passou, trazendo todo o repertório aqui que a gente tem. E no episódio de hoje vai começar com fogo no parquinho, porque o tema de hoje é liderança. Então já vou começar com uma pergunta aqui para todo mundo. Vem. Será Manda. que todo mundo precisa virar líder para crescer na carreira? Já tá começando com a opinião que pode me cancelar? Exatamente. Ah, não, vai piorar bastante. Vai piorar bastante hoje, vamos lá. Essa é uma falácia moderna, né? E às vezes você mata um profissional, né, que é muito bom, torna ele líder e o desempenho cai, porque ele não foi talhado, né? Ela ou ele não foram talhados para isso. Eu vou trazer um exemplo também. Eu tive um time de 85 pessoas, pessoal. Uma analista que era muito inteligente, performava bem, entregava. Estávamos 6 meses trabalhando com a gente, não tinha nenhuma experiência anterior, tinha começado a trabalhar nessa empresa. Passado quase 12 meses, um ano, ela se via numa posição de que ela acreditava que ela poderia ser promovida para gerente. E eu expliquei para ela na questão de ter calo na orelha, né? De você ter experiência em termos de tempo, né? Profundidade e tudo mais. Acho que uns 2 meses depois ela foi embora. E Porque por ela quê? não teve o cargo? Porque ela não teve o cargo e deram o cargo pra ela nessa outra empresa. Saiu de analista e foi pro cargo de gerente. E eu perguntando, mas por que você tá indo embora? Foi pelo cargo? Ela falou, não, realmente, eu vou pra um cargo maior agora. E aí eu fiz uma pergunta muito legal. Eu falei, quantas pessoas você vai liderar? Ela, não, nenhuma. Mas ela foi como gerente. Então, olha o erro das corporações também de atrair as pessoas com o nome do cargo, mas não com a responsabilidade e o papel do cargo. Porque a diferença de analista pra gerente, pessoal, é que o gerente gerencia pessoas com uma grande experiência e com aí talvez a possibilidade de ser um bom líder também, né? Mas eu não acho que todo mundo deve ser líder ou tenha que ter essa aspiração. O grande ponto aqui, é as pessoas têm que tirar o melhor da carreira delas e seguir aquilo que realmente conecta com os propósitos e que deixa essa pessoa feliz. Pra mim, assim, existem 2 pontos. A gente sabe que é caminho sem volta. Você promover alguém que não está pronto ainda para ocupar aquele determinado cargo, para poder liderar uma equipe, e também a questão assim, você achar que você está pronto para poder liderar uma equipe. Será que você sabe quando você está pronto para ser um líder? Mas né? daí também vem da importância de ter líderes bons e ter boas conversas também, né? Olha o ponto de partida, começa daí. Né? Começa daí. A questão é você ter pessoas que enxerguem o potencial de cada um para dar o melhor de si. E aí, quando eu coloco essa coisa de caminho sem volta, por quê? Porque se você não está preparado, você vai perder efetivamente o emprego. Ou você vai perder uma boa pessoa no teu time. Exatamente. Que poderia, Então, né, é assim, na passar sem realidade, eu essa. costumo dizer o seguinte, a gente não vai perder uma pessoa, a gente vai perder 2 pessoas. Porque a gente vai perder aquele bom profissional que exercia e fazia Exatamente. aquela determinada função, e a gente vai perder esse gerente. Por isso que é o caminho sem volta. Vocês querem um dado interessante, pessoal? A McKinsey, ela publicou um estudo de 2025, que era Woman in the Workplace, dizendo que a nova geração, por exemplo, ela não tem aspiração a ser gerente ou cargos de liderança, não por falta de ambição, mas por falta de identificação com o modelo de gestão atual. Olha só, Da as companhia, pessoas deixando de querer ser um gerente, um diretor, né, um cargo de liderança, porque não se identifica com o ambiente de trabalho, com as pessoas, os processos. Olha que coisa interessante. Lendo, me preparando para esse episódio especificamente, eu não lembro se era Sebrae, não me lembro direito, porque eu vi muitas fontes, e eu achei muito interessante o fato que hoje mais da metade das pessoas não confia plenamente nos próprios gestores, enquanto 79% mais ou menos dos gestores acreditam que os times confiam cegamente na liderança. Então assim, gente, a gente tá falando de uma desconexão, uma ilusão.
Você não tem nenhuma leitura do ambiente, ou então nenhuma conversa franca. Quando você encontra pessoas que não querem, igual o Maurício estava falando, e você insiste em fazer essa pessoa ir adiante, talvez seja isso que gera essa desconexão. O que vocês acham que gera essa desconexão que a gente encontra? Queria separar essa discussão que é muito boa e rica em dois pontos. Uma coisa é o perfil da pessoa de performar bem numa posição de liderança. A outra coisa é o momento, né? É a trajetória. Por que eu tô trazendo isso? Porque eu me lembro que na primeira posição de liderança que eu assumi, a gente falou que a gente tá preparado. Eu não estava preparado. E eu olhando em retrospectiva, vi que eu não estava preparado. E eu tinha um líder bacana na época que chegou pra mim e falou: você não está preparado, mas você vai ser promovido. Ele me falou textualmente Olha desse só. jeito. Que bom! E isso me acendeu uma fagulha, porque realmente eu não estava preparado. Tipo, eu corre tomei- atrás. Corre atrás. Dar as ferramentas, espero também, né? Responsabilidades são outras agora, né, gente? Ser líder, liderar equipes, humanos. E agora a gente tem um outro contexto aí que também a gente vai liderar agentes e máquinas, né? É híbrido. Que, aliás, a gente pode abrir um parênteses daqui a pouco para falar sobre isso, porque aqui também tem um caldo importante. Então, ser líder é um outro contexto. São competências que você tem que desenvolver, você tem que acender uma outra luz na cabeça. Exato. E eu só entendi isso depois de ter tomado muita porrada. A Marcela acabou de falar assim, vão te dar ferramentas. Eu queria entender um pouquinho esse ponto Olha, que você traz aqui. uma das minhas próximas provocações é, quando eu virei líder pela primeira vez, eu tinha 29 anos. Tá. E eu tinha 4 pessoas. Achava que eu poderia ficar pronta, mas não estava iludida que poderia. Foi 2 empregos atrás. Eu saí de uma chefe incrível para um chefe terrível. Eu adorava gerir pessoas, mas eu não tinha nenhuma ferramenta. Ferramenta no sentido, eu não tinha um bom exemplo. Eu tinha o exemplo oposto do que eu acho que deveria ser. Não participava de cursos, não tinha momentos de confronto com outros líderes jovens, porque eu achava importante também encontrar. Eu era a líder mais jovem da empresa. No pequenininho ali, óbvio, tinha gente que tinha time de 300, 400 pessoas. Mas assim, quando eu mudei de empresa e mudei para a última da minha experiência antes de ser consultora, eu descobri o que era ganhar ferramentas. Tá. Era curso, era momentos de retrospectiva de grupo, era momentos de feedback 360, era ferramentas de escuta ativa, workshop de inteligência emocional. E isso foi uma coisa muito importante e eu vejo que faz diferença. Na primeira empresa ao qual você ascendeu, o que aconteceu assim, tipo, te jogaram na fogueira e te Muito vira nova, aí. exato. Só que daí que eu falo, Mal, quanto é que a gente também dá culpa na geração? Eu tinha 29. Dava pra eu ter falado assim, ai, dane-se. Eu acho que sempre também é o ambiente que circunda a gente, quanto a gente também vai lá e pede. Eu concordo, eu acho que é assim. Aqui eu vou por nu e cru, tá? Vai, Né? manda. Essa é a ideia. Porque, na realidade, a questão é o seguinte, isso depende muito da cultura da empresa. E aí eu trouxe números aqui. Bora. Porque são mais de 90% das empresas trocam pneu com carro andando. Ou seja, é o teu primeiro caso que aconteceu. E é muito Então, traumatizante também, né? Porque às vezes... Eu concordo. E aí eu não tô querendo aqui romantizar a história. Galera, de fato, se preparem, porque a firma é doida. A firma é doida. O bagulho é louco. Tá? Perdeu-se o caminho para desenvolvimento de liderança dentro das corporações. Então, Tá. o desenvolvimento de pessoas é uma pauta hoje que ela se tornou extremamente crítica. Nenhuma empresa tem uma estratégia de desenvolvimento de pessoas. A pessoa tem uma estratégia de replace posições, sabe? De pipeline, de promoção. Mas eu vejo muita publicidade falsa que estamos pensando na sua carreira. Temos um plano de carreira pra você. Mentira! Só Tudo mostrar, cadê o plano? A reflexão que eu tenho, pessoal, é que, primeiro, assim, liderança não é uma competência, é um conjunto. É um conjunto de competências. É uma consequência de várias competências que você tem que ter experimentado, aplicado, vivido antes de exercê-la. Tomado tombos. Tomado tombos, apanhado, se frustrado, chorado. A emoção é parte do processo de assimilação do conhecimento. A pauta hoje, pessoal, é você, como profissional, está preparado para exercer a liderança sem precisar ser líder? Ou você está preparado e quer da sua carreira posições de liderança? Tudo depende, parte de você, porque tem uma dependência das empresas. Eu acho que hoje volta essa pauta de ter uma estratégia de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, eu estou gostando Exato. de falar agora, mas não como era feito antigamente, colocar numa sala e explicar o que é liderança. Não. Mudou. Acho que agora tem a questão da praticidade, por isso que toda empresa hoje está buscando a simplificação. É incrível, acho que de E umas mais 10 momentos empresas, de 8 falando isso. confronto, né? Também você ter mais momentos com os seus pares que também são líderes, troca Aí de vem experiências. toda uma estratégia né? de E
isso viabilizar. demanda tempo e às vezes é aquela coisa, estou tirando tempo da performance numérica da empresa para investir nas pessoas, mas as empresas são sobre pessoas, né? A Concordo firma... totalmente. Me parece assim, a gente tem um histórico também de referencial de liderança muito baseado em comando e controle. Pelo menos a minha geração Total. era o comando e controle, era o líder tá ali do teu lado, vendo o que você tá fazendo, dizendo o que você tem que fazer, e não é essa questão, né? E isso manchou um pouco a conversa, né? Essa pauta, ela é tão rica, porque nós estamos falando, a gente falou aqui de cultura, a gente falou aqui de Geração. competência, de geração, ela envolve tudo isso. Tudo. Num cenário hoje, que é um cenário super complexo, né? As organizações estão se reinventando e entendendo como é que elas performam melhor, porque no final do dia tá todo mundo querendo ganhar dinheiro, Cultura né? organizacional também, é um modelo de trabalho, os modelos híbridos, que a gente vai tratar isso também, né? Eu vou adicionar uma coisa aqui, porque a minha carreira toda eu fiz fora, trabalhei na Itália a minha carreira toda, e eu acho que eu ainda vejo, por mais que fossem empresas globais, como os países tratam liderança de forma diferente. Ah, isso é uma boa. Essa é uma coisa muito interessante, porque assim, na Itália, que é um país extremamente velho, né? Velho mesmo, o envelhecimento da população, segundo o país mais velho do mundo. Uau. Então você imagina a reposição de É o força de segundo mais trabalho velho? depois do Japão. O Alex vai ser bem recebido lá. Alex não, o Maurício. Arruma um emprego Sim. pra Olha o mim. etarismo, olha o Senti etarismo. uma pontadinha De etarismo. agora. Bom, mas enfim, você imagina a reposição de força de trabalho. Isso é um problema de quase toda a Europa, o Vou me envelhecimento da aposentar no população. Japão. E a gente tem uma questão também, ainda na Itália, temos grandes avanços de direito das mulheres e tudo mais, só que a gente tem uma grande diferença salarial entre homens e mulheres, poucas mulheres no topo. Também no Brasil, a gente só tem 17% de mulheres como CEO de empresas, que é muito pouca No Brasil ou na representação. Itália é isso? Isso, o 17% no Brasil. No Brasil. Na Itália eu não tenho essa percentual, mas é sempre muito pouco. Então, assim, não vou entrar nessa vertente, mas estou contando como pra mim foi meio que complexo. Eu sempre tive muito contato com amigos trabalhando aqui em grandes empresas para ser líder, mulher, latina, no fim das contas, latina lá, numa empresa italiana, liderando italianos. Foi uma coisa meio complexa. É, Chorar no experiência. banheiro de várias vezes, não foi só com o CFO. Meninos, peguem leve com a Marcela, senão ela vai chorar no banheiro. Ela chora no banheiro. Não tenho problema de falar que chora no banheiro, tá? E não tudo tem bem problema. chorar no banheiro. Tudo bem. bem, vamos normalizar Vamos chorar no normalizar banheiro. o choro no Viu, banheiro. pessoal? É verdade. A válvula de escape também vem de dentro da gente. Então temos que ter esse. E eu só coloquei esse autoconhecimento. ponto só pra dizer, se alguém está pensando em ter carreira fazer carreira no exterior, alguém está sendo expatriado, expatriada, ou tá começando a abrir, né, consultora indo para outros mercados, é um ponto muito interessante, talvez você estudar estilos de liderança daquela empresa ou daquela empresa naquele país, Que as porque até culturas são- dentro da mesma empresa muda. Muda A mesmo. cultura. Eu tenho um exemplo também dessa distinção. Eu tive a chance de trabalhar, Você foi ser expatriado algumas duas vezes, né, vezes. Julinho? E na primeira vez, trabalhava no Arkansas, gente, no meio do nada lá. Bonito! E era Smallville, brincadeira, era Bentonville, a cidade do Walmart. Eu trabalhei lá por 2 anos. Logo num dos primeiros desafios que eu tive, vários exemplos de liderança positiva, cara, mas com uma sutileza, um brilhantismo, gente. Esse meu, vou chamar de chefe, que na época eu chamava de chefe, mas meu líder, porque ele era líder naquela época, não era essa liderança humanizada, não a centralizadora e a controladora. 5 da tarde, que é a hora que todo mundo vai embora, realmente a caneta cai às 5. Ele falou, Júlio, a apresentação de amanhã tá tudo preparado? Deu? Não, mas amanhã, né, você vai apresentar. Eu não tinha perguntado pra ele 8 da manhã quem ia apresentar. Eu não tinha perguntado quem ia fazer o PowerPoint, quem ia fazer as análises. E eu sou a pessoa responsável por isso. Só que deixei rolar. No outro dia, 8 da manhã, ele olhou, assim, pra apresentação, olhou pra mim, você tá tranquilo de apresentar isso aqui? Eu falei, não, tô tranquilo, pode deixar que eu vou lá. Apresentei. Foi a primeira vez que eu apresentei inglês na minha vida. E eu tava sentado, a perna tava parecendo uma vara verde debaixo da mesa, mas daqui pra cima, como estou agora, pessoal. Daqui pra baixo eu tô de bermuda, A perninha embaixo Cara, tá a perna, balançando. balançando, tá Nossa suando um senhora, pouquinho. eu entrei no modo, tipo, seja que Deus quiser, ladeira abaixo, brincadeira. Mas tirou o melhor de mim, porque eu tava despreparado, né? Porque eu montei a apresentação à noite, não alinhei com ele. Eu era um cara tímido, fui encontrando o Júlio, consultor e treinador. E nesse dia eu me encontrei, cara. Não tinha a melhor apresentação, não tinha 20% do que os caras queriam ver, mas eu abri a reunião falando em português, brincando, falando, tá vendo como é difícil? Nós temos que entender a necessidade de cada um dos... Fui contando a minha história, saiu de lá. Ele falou, Júlio, parabéns, foi muito boa a reunião, mas e você? Como que você acha que foi? Eu acho que foi excelente. Ele, excelente, tá tranquilo, tá tudo bem, né? Eu falei, tá tudo ótimo. Voltamos pro escritório, veio o e-mail dos caras. Pô, mas tá faltando isso. Então o cara em nenhum momento falou que a apresentação tava uma merda.
Tava horrível. Porque tava. Eu não estava preparado. Toda a vice-presidência desse grande varejista sentado lá, eu falhei, grande. E saí pensando que marquei um golaço. Marquei um golaço para mim mesmo, que eu consegui me expor, falar, né, me controlar principalmente. Mas olha a sutileza. Então a liderança, não é todo mundo, tá, pessoal? Mas a liderança de empresas multinacionais dos Estados Unidos, ela é meio cartilha. Mas o cara, depois, com muito tempo e com experiência, ele pratica isso de uma maneira muito sutil. Então ele não precisa te jogar para baixo. Muito pelo contrário, ele valoriza o que você fez bem e te mostra o que ficou faltando sem você. Você sai achando que, tipo, só preciso fazer isso. Exato. Você não fica magoado. Sem fogueira pública, não tem né? nada. Jogar na fogueira. Cara, porque tem muito líder que faz isso. Na terceira apresentação, ele não foi. Não precisava Ele não mais. foi. Não precisava mais. Uma coisa Cara, maravilhosa. Maravilhosa. Qual foi a pior coisa que você fez como líder? Puta, por que você olhou pra mim? Porque eu tava com saudade de olhar pra você. Essa é a parte difícil, viu, pessoal? Aqui, uma experiência ruim minha. Eu tinha acabado de assumir como diretor comercial numa empresa multinacional de bens de consumo não durável. Eu cheguei com uma expectativa. Então, eu, como líder de mim mesmo, né? Negociando a transição, a posição, o salário, o escopo do trabalho, entender em profundidade qual que era o real desafio, fiz mal. Foi uma jornada que durou 6 meses. Mas foi a que mais me enriqueceu pessoalmente e como líder também. Porque eu cheguei, tinha 20 pessoas, no dia que eu cheguei tive que mandar 7 embora. Ninguém tinha me falado isso. 7 pessoas que eu não sabia se eram as melhores, piores, não conhecia para dar feedback. Então a forma como eu tive que conduzir me magoou muito por dentro, assim, porque eu tava lidando com humanos. Para eles, cara, é só sentar lá e demitir. E para mim, não. Aí eu tive que conduzir todos os desafios que eu tinha comprado lá atrás, erroneamente, sem explorar. Só que eu, ao invés de assumir a liderança de cara, o problema tá aqui, as pessoas que eu tenho hoje são capazes de fazer 80% antes de fazer 100%, então eu vou entregar 80%. Eu, junto com meus pares, com o CFO, o CFO tá voltando, né, nos episódios, tadinho. Vai saber por quê, né? Porque ele fala, cara, não me interessa nada disso que você tá mostrando, me interessa que você tá caindo 20%. Eu falei, né, eu cheguei a 6 meses, esse aqui é meu problema, só que eu vou resolver uma parte desse problema com o que eu tenho agora. Quero mostrar o resto. Eu falei, não tem nada de resto, você não tem mais nada, você vai ter que se virar com isso. Eu falei, então não tenho o que fazer, vou fazer o que tá na minha alçada. Então eu não soube lidar muito bem com a situação do tipo, cara, vai lá e faz, vou. Como é que eu acho uma solução? Final da história aqui, sentei com o cliente, com os clientes, tinha dívida ativa enorme, arrumei tudo isso, fui passo a passo, mas não foi o suficiente, porque o indicador dos caras era fechar o mês. O meu era arrumar o rombo no P&L, porque daí eu conseguiria trazer as pessoas de volta e tal. Então, eu do começo até o fim dessa jornada, errei. Então, acho que esse é meu exemplo ruim de liderança e custou todo mundo que trabalhou comigo 6 meses de estar 6 meses perdido lá. Exato. Desalinhamento, Total. talvez. Eu vou trazer aqui uma polêmicazinha. Não, você vai responder qual que foi a tua questão como líder. Puxa não vai vida, então vou ter que jogar na próxima. Não vai escapar da pergunta. Qual foi a pior coisa que você fez como líder? Eu fiz um monte de coisa errada. Escolhe Olha que uma. reflexão importante. Mas a vida como ela é. Uma em si talvez fique difícil porque são tantas e para falar um pouco disso eu tenho que falar um pouquinho da minha trajetória e como é que foi diferente da de vocês. Eu não venho do mundo corporativo, trabalhei a minha vida inteira dentro de agência gráfica, meu pai tinha uma gráfica, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, comecei a trabalhar primeiramente com meu pai, então essa relação de família e trabalho, ainda mais naquela época, início de década de 80, essa coisa de meta, liderança, era uma coisa, gente... Amorfa, não existia, né? Talvez existia. Mad sim. Men, total. Mad Men. Não, devia existir meritocracia, essa coisa toda devia existir nas multinacionais. Mas a gente falar de uma empresa de porte médio, pequeno, isso era aquela coisa. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Não discuta comigo. Então, óbvio, eu acabei herdando, né, alguns erros, os questão do meus chefes, exemplo, seja né? meu pai. E, obviamente, quando eu comecei, né, depois fui trabalhar em agência. Naquela época também a agência, como a galera nova gosta de dizer, naquela época não tinha essa palavra, né? Era uma gestão tóxica. Gostaria que tivesse existido a palavra tóxico antes, sabia? Então, Demorou pra surgir essa, né? E aí, sim, assumi um cargo, comecei a liderar e depois efetivamente acabei montando uma empresa que durou 30 anos, mas, né, sempre aquela coisa, porque aí depois fica mais difícil ainda quando você é líder, empresário, dono do teu próprio negócio, você precisa ter muito estômago pra poder lidar com aquilo, né, sem Calma e sangue frio. estourar e tal. Eu acho que uma das piores coisas, talvez quem tenha trabalhado comigo e viu
viu essa reação. Alguém deve estar vendo esse... Eu espero que muitas pessoas estejam vendo o momento de revelação do Maurício. Redenção. Redenção total. Foi, de perder o controle e bater numa mesa e quebrar essa mesa. Que era uma Quebrou mesa a de mesa? vidro. Era uma mesa de vidro. Nossa senhora. Rendeu o processinho? Não, porque naquela época não época tinha era, essa não coisa, né? Mas assim, me arrependo até hoje, profundamente. Isso foi uma coisa... Não, eu ficaria surpreso se você dissesse que não se arrependesse. Daí eu ia levantar da mesa, na verdade. Não, mas a reflexão Mereceu, É a não. reflexão que quer dizer, uma situação que marcou, né? E que Sim. bom, Exato. né? Que bom. De fato, o negócio tava um caos, a coisa foi uma loucura, erros, mas obviamente existia outra maneira de explanar isso e tal. Até que ponto o problema dos outros, até que o problema é seu, qual é Sim. o problema nosso. E é isso que eu acho que uma liderança também tem que saber, né? Tem que desmembrar tudo isso pra gerar reflexão, inclusive pra gerar o feedback positivo e produtivo, né? Só que assim, a gente vê essas situações se repetindo dentro das companhias, de uma outra forma, sem quebrar uma mesa, mas Uma agressão verbal, né? gritando, sendo escroto pra caralho. A gente vê isso todo dia acontecendo. E daí também, de novo, onde está o resto da liderança para as pessoas se sentirem suportadas para falar quando uma coisa dessa acontece, quando um abuso no trabalho acontece. Ainda vejo pessoas muito acuadas para falar quando tá acontecendo algum caso, né? Alguma coisa assim. Jogando pra minha época, os 10% que melhorou já grita. Então imagina se melhorasse os outros 90%, gente. Vai melhorar, o E tá- tempo é o vai... fato, É tempo, tempo, né? E graças a Deus, às vezes, acelera um pouquinho, dá uma segurada, mas a tendência é de ir Sempre pra frente. melhorar. Porque na nossa época não tinha nem tendência. Não. Alex, estou curiosa com a tua história. A minha história tem a ver com aquele momento que eu falei, que foi quando eu virei líder e eu cometi um erro, me machucou muito, assim, e mudou minha trajetória de carreira. Eu virei líder de uma área, eu era par de outras áreas. E qual foi o erro clássico? Não fazer o alinhamento com as outras áreas, não trocar com os seus pares e vir com a soberba de que, eu estou aqui nessa cadeira e eu posso fazer tudo O com ego. o meu time. O ego, é isso. O ego estava na mesa. Naquela época, meu ego estava um pouquinho alto. E todo E mundo quanto já mais passou por esse alto, momento. Eu tenho claro maior também. a queda. Foi um super aprendizado. Porque acabou me queimando com a empresa inteira, até com a minha equipe, né? Foi um momento difícil, assim. E foi logo na largada, foi quando eu virei líder. Ô, Alex, olha que interessante que me veio a analogia, né? De que o ego, ele é um telhado de vidro. Quanto mais ele for inflado, pesado, a tendência é que esse telhado de vidro quebre e você, Nossa, né? o tombo é horroroso. Então. O tombo é horroroso. Mas é importante. É Pra muito mim importante. foi fundamental. No fundo, Com- pra mim, assim, você faz uma analogia do vidro, né? Pra mim, o ego é quase como uma bolinha de sabão. É, porque ela vai inflando, não vai? Pá, Chega uma hora que ela estoura. estoura. Não se sustenta, né? Não se sustenta. Eu acho que os piores erros foi quanto mais estava aumentando o time, porque daí você tem pessoas, seres humanos com necessidades diferentes, modos de serem motivados diferentes. Você começa a selecionar outros líderes abaixo de você e essas pessoas, você quer que elas sejam bons líderes. Para mim, o maior tombo foi quando eu queria promover essa pessoa. Essa pessoa dizia que queria, mas na verdade eu não li o suficiente a situação, o ambiente. Foi uma tragédia. Não estava pronta, tivemos que voltar atrás, mas por sorte a pessoa decidiu não ir embora e promoveu outra pessoa que tinha ficado super desmotivada pelo fato que não tinha sido vista pela primeira vez. Foi quase uma humilhação, sabe? Isso pra também entender, pra gente não ter pressa. Quanto maiores os times vão ficando, respira. Não precisa promover alguém logo, é melhor você ficar de interim na posição do que promover só porque falar assim, não, eu quero. E o que às vezes você promove na base da simpatia? Eu gosto tanto da forma que essa pessoa ia ser uma excelente líder. Ok, quais são os parâmetros? Você não pode ir na base da simpatia, né? Na base do, tô sentindo esse feeling, não dá. Tem um ponto legal, Emma, porque a gente tende no ambiente de negócio aqui no Brasil a pessoalizar. É diferente do americano. O americano é trabalho, amizades à parte. Assim, Exato. então essa pessoalização é o que tem prejudicado a gente aqui, pessoal. Enquanto primeiro tem que vir uma reflexão do negócio, tá gerando resultado, não tá? Esse é o ponto de partida. Depois chega nas pessoas, mas não cabe a gente julgar. E Mas aí, você tá cara, entrando num contexto cultural de como o brasileiro se relaciona. Que Latinos eu acho que, também latino, são né? assim, Que eu acho latinos. que você deve ter vivido isso talvez na Itália. Sim, eu acho que cultural e também dentro da empresa o que cada posição de liderança pede, porque cada posição de liderança pede uma coisa diferente, eu acho. E um ponto aqui também, e coloco isso para suportar esse tipo de situação, é saber delegar. Então, volta à questão da centralização. E passo para você, Alex. Não, eu ia jogar essa pimenta na conversa agora.
fundamental Eu fico delegar. guardando umas pimentinhas na manga. A Que questão nem a do pimenta da microgerenciamento. Ai, não, microgerenciamento é o ó. Eu já ouvi muita história, inclusive ouvi uma recente aí de um grande amigo de microgerenciamento no C-Level. Nossa. O CEO microgerenciando a camada de Ozônio. o CFO, o CSO. Explica pra gente um pouquinho O que é conceito esse de microgerenciamento. microgerenciamento está muito relacionado com o comando e controle, entrar nas minúcias e no detalhe do que os liderados estão fazendo. Quando você tem que ter uma visão só macro, né? Quando você é o Exato, CEO. ainda mais num C-Level, né? O cara não foca no problema, na solução. Foca no Imaginem, problema e se imaginem perde. vocês, amiguinhos aí em casa, o CEO pedindo pro CFO fazer isso, A, B, C, enfim, dando instruções específicas pro CFO. Não é esse o papel do CEO, né, gente? Mas isso acontece em Vocês já todos os viveram lugares. um momento de microgerenciamento que foi Acontece difícil? direto. Você É já raro, mas acontece Vocês já muito. microgerenciaram alguém? Ó, já vou antecipar o... Sempre foi uma coisa Já. que me falaram que eu sou uma pessoa que sabe Já. delegar. Isso eu fico muito feliz. Isso é legal. Sempre Essa- foi um essa é uma feedback que eu competência Isso pra mim é recebi. importante. uma habilidade e técnica Sempre junto. falaram. E eu sempre perguntei, tem certeza? Me dê exemplo só pra saber quando eu estou delegando de uma forma correta, de novo, pra conseguir passar pros meus próximos gerentes a cultura de delegar, porque senão você não consegue Eu vou liderar. usar um exemplo recente de uma multinacional também, onde a gente foi fazer a reestruturação de toda a área de trade marketing. O principal problema entre a conexão entre as áreas, entre marketing, vendas e trade, era a liderança. Então eles tinham alguns ciclos de reunião. A liderança e os liderados é o momento de mostrar que está trabalhando, ninguém faz de forma efetiva. O grande problema era a própria liderança que colocava pautas que não tinham sido previamente discutidas, que no meio da discussão pegava alguma coisa que ela tem conhecimento maior e não era o foco do problema. Você vê que, ao mesmo tempo que te busca uma solução na liderança, ela é fonte de problema. Eu ainda vou trazer uma bomba que vocês Em não sabem o que liderança? é. Alex vai ficar bravo Meu comigo. Deus do céu. Lá Vai. vem. O que vocês acham? Mas isso deu um auê aí nas redes sociais. O cara contratar um influenciador para um cargo de gerência. Sendo Olha, que essa é esse boa, hein? cara não só não tem a formação da área, como não teve nenhuma experiência nesse segmento, e o cara cair ali de paraquedas. O que vocês acham disso? A gente sabe que no fundo, isso é mais que era buzz. E é mesmo, ponto, acabou. Mas o quanto você tomar uma atitude dessa dentro da companhia, você não está sendo desrespeitoso com os profissionais que trabalham naquela companhia, com os pares e assim por diante. Eu vou começar contando uma coisa que eu vivi na pele. Quando eu trabalhava com telecomunicação, a CCO, né, a chefe de 40 mil pessoas, que era a chefe de comunicação global, ela era arqueóloga. Que animal. Ela era Indiana Jones. incrível. Aptidões completamente diferentes que você talvez não veria um arqueólogo liderando como C-Level. Eu nunca vi outra coisa. Entendo o quando você tá falando de buzz e não sei o que pra trazer, né, notícia, tudo vira notícia hoje em dia, mas eu só vou conseguir dar uma resposta de se valeu a pena vendo os números no final do trimestre, os números no final do quarto e os números no final do ano. Se vai trazer resultado. Volta pra questão do resultado. Porque às vezes, e daí também ver resultado de como tá engajando com o time, se o time tá se sentindo motivado, ver se as pessoas da empresa estão tão incomodadas quanto a gente tá. Porque às vezes é uma coisa da nossa cabeça também. Acho de alguma forma desrespeitoso porque a gente estuda, mas de novo, cargos de liderança, a gente falou, não necessariamente a gente precisa ser o especialista técnico em tudo. Acho que depende e tem muitas outras camadas nessa pergunta Tá bom. também. Eu quero saber você, Julinho. Ele vai dissecar essa pauta. Eu assim. vou, porque depois eu vou voltar no assunto. Tá Vai dar um mas, beliscão eu nele vou por causa do tempo, Vou né? tentar ser produtivo aqui. O estilo da empresa em questão, eles encontraram um caminho de, através de quebrar os paradigmas pré-estabelecidos e manter aquela cultura old school de resultado a qualquer preço, criar um modelo que no curto prazo tem gerado muita visibilidade, tem gerado resultado sim, porque está dentro de um ecossistema que é super formal. O ambiente de varejo, o canal onde atua, é um ambiente muito mais formal. Então, tá jogando o jogo de uma maneira... Não vou dizer que é disruptiva, porque não é só uma nova maneira. Aí vale o quê? A exposição, o awareness, né? A qualquer custo. A qualquer preço, Mas né? vem, o resultado veio, funciona. Agora, o custo das pessoas, aí é meu grande ponto. Entendi. O impacto, Esse é o meu ponto. tem gente que vai ver e falar, nossa, que legal, tem esse influencer trabalhando comigo, mas em algum momento, será que ele está exercendo o papel de liderança dele bem? A gente está também questionando, o cara não consiga fazer, mas e se ele conseguir, né? E o terceiro trouxe o resultado? Aí
para essa empresa, na cultura organizacional e pela liderança, a conta fecha e eles estão dispostos a bancar. Eu, Júlio, nunca seguiria por esse caminho, né? Mas... Eu também não. Essa questão não é nova. Isso aconteceu na escola trazendo a Anitta. E pra mim, isso é um puta discurso vazio. E desculpe, vou falar aqui idiota. Todo o direito de ter a Essa sua é a minha opinião. opinião. Pra Porque ninguém. isso pra mim é um desrespeito com os pares, com a profissão. Não é a questão de capacidade. A questão é o seguinte, esse cara, ele vai lá na empresa, dá um rolezinho, ele não tá sentado numa mesa, ele não tá trabalhando. Porque o cara até então, assumiu o cargo como head de marketing, passou nem 2 meses, ele tá como vice-presidente de uma outra companhia. Ou seja, a outra companhia pegando o mesmo gancho para fazer esse tipo de coisa. Isso pra mim, eu volto a falar, é um desrespeito com o profissional. Existem outras maneiras de fazer isso. Uma pessoa que toma uma decisão e que faz esse tipo de coisa, esse cara, desculpa eu falar aqui, eu vou falar uma palavra mais assim, tá cagando o mundo. Porque ela simplesmente, ela não pensa nas pessoas, ela pensa na companhia dela e ela pensa em si só. Não é a questão da competência do cara, porque a questão é o seguinte, se de fato o cara fosse assumir a área, talvez efetivamente eu daria um pouquinho mais de respeito. Mas não é isso que aconteceu, a gente sabe disso. É o que o Julinho acabou de falar, é resultado a qualquer custo. Tanto é que a gente viu que isso deu um auê aí no LinkedIn, todo mundo ficando louco com isso. Na minha opinião, é um desrespeito. Mas foi uma decisão da liderança, né? Foi, Voltando de à novo, questão da liderança, papel da liderança. exatamente. Entende? Por isso que eu trouxe esse assunto assunto assumiu aqui todos pra os riscos Sim, e aí... sim. Vamos pro último quadro aqui, opiniões que podem me cancelar. Ou seja, sobre carreira ou liderança, qual é uma opinião que você tem que pode te cancelar, que vai contra o discurso dominante das pessoas? O Mal já... O meu eu acabei de Ele falar, né? acabou de Eu falar, acabei de falar uma completo, coisa aqui que com pode me pompa e cancelar. circunstância. Mas tá... É isso, a gente Opinião. adorou. Vai. Cara, pra mim, a gente for pegar um pouco da reflexão do Mal. Quando eu comecei a trabalhar, uma das metodologias práticas que estavam surgindo lá era Knowledge Management. Era a gestão do conhecimento. Todo mundo tinha que saber lidar com as informações, porque naquela época a gente tinha pouco dado. Hoje a gente tem muito dado, a gente fala que está na época do obesidados. Então, tecnicamente, você tem que desenvolver essa habilidade. Não importa em que indústria, em que profissão você esteja. Hoje, tem pessoas que chegam com mérito profissional, sem ter o currículo, sem ter estudado, sem ter feito língua, não com o intuito de desenvolver na carreira, que é a figura do influenciador. E isso, para mim, é difícil de gerir. Desculpa, influenciadores, porque influenciar é uma coisa, educar, ensinar é outra. Gerenciar é outra. Não estou desrespeitando o trabalho de vocês, mas é que eu acho que na hora que isso entra no mundo corporativo como parte da gestão, quando entra no modelo organizacional, a tendência é que isso falhe. Não vi nenhum desses influenciadores que acabaram entrando dentro do contexto organizacional que está até hoje na posição. Essa influência, ela passa. Essa influência leva você, te induz, te conduz, mas ela não produz. Então, para mim, esse é um ponto crítico. Eu vou ser muito breve aqui. Eu acho que eu vejo muitas lideranças muito mais preocupadas com o seu perfil na rede social, no LinkedIn, no Instagram, do que efetivamente viver a organização e progredir com a organização. Eu vou rebater isso aí, porque eu ia falar exatamente sobre Você isso. vai discordar? Só que eu vou discordar. Então vai. Na verdade, eu acho que quando você é líder de uma empresa, é muito importante se posicionar sobre certos temas no mundo de hoje. Tem aquela primeira influenciadora do mundo das influências, a Chiara Ferragni, que ela era do mundo da moda, viveu a maior tragédia da carreira dela agora, o escândalo dos panetones e tudo mais, enfim. Depois, off record, eu conto pra vocês. Se vocês quiserem saber, escreve no comentário aqui embaixo, mas enfim, não vou perder tempo com isso. Ela nunca se posicionou por mais visibilidade de mulheres ou ter mais mulheres CEOs, tipo na Itália. Ela poderia ter usado os 50 milhões de fãs dela pra ter feito coisas sobre liderança, sobre minorias femininas, poderia ter feito muito mais. Então, acho que você não pode ser um CEO de uma empresa e não se posicionar sobre certos temas. Não tô falando que tem que ser greenwashing, pinkwashing e tudo mais. Só que você tem que saber que você tem que se posicionar sobre certas coisas, que você move milhões. Me recuso a pensar que alguém não pode ter, não precisa ser uma estratégia de marketing, mas você tem que se posicionar sobre alguns temas. É muito importante. Meu ponto só não é se posicionar, porque acho que todo mundo tem que se posicionar hoje. A minha questão é o desequilíbrio na equação, entende, Mar? Eu vejo muito executivo do topo muito mais preocupado
preocupado com o seu feed no LinkedIn ou no Instagram do que com a governança do dia a dia das Ou empresas. seja, tá mais preocupado É o em virar equilíbrio. garotinho propaganda, um influenciador, do que efetivamente com... Esse é meu ponto, mas Beleza. eu concordo com o teu ponto de vista de... Entendo também o teu, acho que tem que ter esse equilíbrio, mas é um pouco o mal do mundo que a gente vive hoje. Total. Não, Aqui ninguém tá aqui pra concordar um aqui com o tem outro. que mas ser eu nunca porrada. concordei. Quando eu concordei com vocês? Adoro. Esse foi mais um episódio da Firma. Se vocês gostaram da conversa, liga o sininho, coloca um like, manda pros amigos, amigas, pros gestores, pros Cilevos, pra todo mundo, pra gente ter sempre conversas melhores, tá? E vamos continuar aí pros próximos episódios. Se você gostou, deixa um like, comenta e diz o que você quer ver nos próximos episódios. Foi muito bom estar aqui com vocês em mais esse episódio. E a gente se vê na próxima. Até.